Próximo tema, remuneração direta, emolumentos, tributação e equilíbrio econômico financeiro. Convido para que venha ao palco e seja moderadora dos trabalhos desse painel, registradora e tabeliã do Pará, doutora pela Universidade de Marília, mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, atualmente presidente da Anoreg Pará e diretora executiva da Anoreg Brasil e da CNR, Moema Locatelli Beluso. Convido ao palco nosso palestrante, doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, professor Heleno Taveira Torres. E palestrante, registrador de títulos e documentos e de protestos de Goiás, doutor pela Univale e pela Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, mestre em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, especialista em Direito Registral Imobiliário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Naurican Ludovico Lacerda. Sejam bem-vindos. Com a palavra para a condução dos trabalhos, a moderadora da mesa, doutora Moema Locatelli Beluso. Oi. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. Queria agradecer e parabenizar o presidente Rogério Bacelar por esse evento magnífico. Queria agradecer os painelistas da mesa. É uma honra estar aqui com vocês dois. Vou me permitir falar assim. Sou fã do trabalho dos dois. E eles são as grandes estrelas aqui da mesa hoje. O nosso painel vai tratar sobre remuneração dos notários e registradores, equilíbrio econômico-financeiro. Como eu sou moderadora, eu vou passar a palavra logo para eles e, ao final, vou fazer pequenas considerações sobre o tema, mais na parte prática do nosso dia a dia. A remuneração dos tabeliães e notários registradores veio aí com a 10.169, regulamentando o parágrafo 2º do 236, os emolumentos, onde os estados e o Distrito Federal fixam esses emolumentos. Eu vou logo, sem me alongar muito, passar a palavra, primeiramente, para o doutor Naurican. Está com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor doutor Heleno Torres. Boa tarde, nossa querida colega. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. E nós vamos falar sobre a coisa que nos muito afeta, que nos afeta a todos, que é sobre essa máquina de dinheiro que a gente não é? A editorial, acho que do Estadão, falou que a gente era uma mina de dinheiro, uma máquina de dinheiro, um modelo que era o pior dos dois mundos. Porque tem lugar que era público, tem lugar que era privado, e a gente não era nada dos dois, e era o pior dos dois. Né? E eu trago aqui alguns dados mostrando que, na realidade, não é nada disso. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso modelo constitucional. A gente vai falar por que o modelo constitucional brasileiro de remuneração dos atos notários e registrais não somente é adequado, mas também socialmente justo. Pode passar para a próxima, por favor? Aqui. Isso. Isso foi a tese da minha dissertação de mestrado, né? E eu falo nela que o tripé normativo constitucional nosso é o regime privado, o ingresso por concurso público. Né? Todos nós, nós somos privilegiados. Nós somos realmente privilegiados. Primeiro, por termos nascido no Brasil. Imagina se a gente nasce em Gaza. Né?
O sofrimento que ia ser. Então, a gente está nesse país maravilhoso, é um privilégio. E nós somos privilegiados também por estarmos desempenhando uma função que aí estamos porque mostramos nossa capacidade técnica mostramos novamente todos os dias. Nós passamos por concursos públicos bem rigorosos, né? É um dos mais concorridos do país, e isso nos dá um prazer muito grande, porque ao mesmo tempo em que mostra a capacidade daqueles que estão entrando, também é uma forma de legitimação. Porque todo aquele que fala, olha, mas essa é uma atividade privilegiada, essa é uma atividade de benefícios, de privilégios indevidos, a gente fala, bom, faz o concurso, né? Outro dia mesmo tinha uma palestra, um senhor falou, olha, tem 1000... É uma mina de dinheiro. Eu falei assim, olha, tem um concurso aberto em Minas Gerais que tem vaga para 500 minas de dinheiro, se o senhor está tão interessado assim, né? Aí veio falar, não, mas não é bem assim, não é todo cartório. Eu falei assim, mas foi o senhor que falou. E a fiscalização é exclusivamente pelo Poder Judiciário, exclusivamente. Mês passado, recebi uma multa de 55 mil reais, graças a Deus foi milhões, do PROCON. Mas a Bianca recebeu uma de 60 milhões, 30, 40, mas isso é uma outra questão, por um ato de 200 reais, que foi corretamente feito. Mas, no meu caso, graças a Deus, foram só 55 mil reais do PROCON, por um ato feito 2 anos antes de eu assumir, e pelo único ato e que o próprio Código Nacional de Normas falou que os registradores de títulos e documentos poderiam fazer. Então, não só não era responsabilidade minha, como também o ato foi feito corretamente. Mas o PROCON resolveu me multar, e eu tinha recorrido em 2014 dessa multa. Eles demoraram 11 anos para julgar o meu recurso e mantiveram, mesmo com toda a legitimidade passiva e tudo. Isso por quê? Porque o órgão responsável, capaz, né, com competência técnica e jurídica para nos fiscalizar, é o Poder Judiciário, e só o Poder Judiciário. A gente não pode aceitar essas fiscalizações. É claro que as nossas dependências são fiscalizadas, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros, para ver se tem segurança, sim, mas não é a nossa atividade, são as nossas instalações. E o nosso modelo público, o nosso modelo de delegação pública, realmente, exercido sob o regime privado, é realmente o que se demonstrou cabalmente como o melhor para o país. Há bem pouco tempo atrás, a Bahia era toda estatizada. E eu, na minha dissertação de mestrado, eu mostro o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas no estado da Bahia, em que o parecer dizia que, olha, só com pessoal se gasta mais do que toda a arrecadação. E mesmo assim, o serviço era tão bom que para uma certidão de nascimento demorava 90 dias. Para uma procuração pública era normal demorar meses. E os casos de taxas por urgência, né, quando você queria uma procuração rápida de 1 semana, tinha que pagar uma taxa, eram recorrentes, né, os escândalos. E isso demonstrou, o caso da Bahia demonstrou muito bem como o modelo estatizado não funciona. Às vezes o poder público, alguns agentes do Estado, olha a arrecadação, vamos ficar com essa arrecadação só para a gente. O que eu vou demonstrar aqui é que eles já ficam com muito mais do que fica para o próprio titular, que exerce sob sua única responsabilidade. Em Recife, havia 2 cartórios públicos e 2 cartórios privados. O primeiro e o segundo eram privados e o terceiro e o quarto eram públicos. Eu tirei foto aí, essa é uma das fotos do terceiro registro de imóveis de Recife, na época. Eu me lembro que eu fiz um requerimento para o CNJ para privatizar, eles acabaram privatizando no bojo de um processo lá, pedindo concurso público, né? E aqui tem uma parte ali que fala assim, dessa foto, mostrando prazo de exame, 30 dias. Demorava 30 dias para eles te dizerem qual era o valor dos emolumentos. O prazo de exame não é qualificação ali, é para dizer o valor dos emolumentos. Você entrava lá dentro, tem fotos de gaiola de passarinho, em cima das escrituras, né? As escrituras simples demoravam meses e meses. No tribunal estavam lotadas, acho que 50 pessoas. Quando eu fui lá, tinham 6. Mas tinham 50 pessoas no sistema tribunal lotadas lá nesse registro de imóveis. Ou seja, era o caos. Graças a Deus não é mais assim. Assim como a Bahia melhorou bastante com a privatização, os terceiro e o quarto registro de imóveis de Recife estão em outro nível. Na época saía até matéria de jornal, olha, é um absurdo, o terceiro e quarto são públicos
e cobram mesmo que os dois são privados com um serviço muito pior. Então, não existe dúvida nenhuma que o serviço estatizado não funciona no país, no nosso país. E nós trabalhamos em conjunto, graças a Deus, em conjunto com o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário também é nosso alicerce. Aliás, alicerce da democracia. Não existe democracia sem Poder Judiciário. Então, na minha tese de doutorado, eu demonstro uma coisa muito importante, que dos 100 milhões, na época de 2020, dos 100 milhões que a Justiça gastava, e eu não estou criticando o montante, mas estou criticando a forma como que ela vai ser sustentada, dos 100 bilhões, 90 bilhões vinham do quê? Do orçamento público. Porque só 10 bilhões vinham das custas judiciais. Porque, olha, o processo como um serviço, de uma forma, vamos assim dizer, não estou fazendo análise técnica que o professor Heleno vai saber fazer bem melhor que eu, mas como um serviço, quem deve pagar pelo serviço? Quem usa o serviço. Mas no Brasil, não. Quem paga pelo serviço do Poder Judiciário é quem nem aparece lá. É toda a população miserável. Transfere 90 bilhões de reais por ano. Hoje já pode ser um pouquinho mais. Isso aí são dados de 2020. E para quem é que está recebendo esse valor? São os grandes litigantes, os bancos. Então, primeiro ali, nesse gráfico, mostra tanto do lado ativo como passivo. São os grandes litigantes que não estão pagando o que deveriam pagar. Vejam, o custo de um processo na Justiça Federal começa com R$5, não pagam refrigerante. Para movimentar toda a máquina, todo o Poder Judiciário, isso sem contar a justiça gratuita. E, no entanto, quando os tribunais tentam aumentar os emolumentos, a gente sofre isso lá em Goiás, existe todo um movimento contra. Aí, olha, alguém paga a conta. O certo é que quem usa o serviço pague a conta. Mas não é o que acontece no nosso país. E a gente sabe do esforço do Poder Judiciário para que isso seja verdade. Aí a gente tem uns casos em São Paulo, o BMG teve 540 ações em que ele foi condenado por juros extorsivos, que ele estava cobrando, ele cobra 24%, em alguns casos, 24% de juros ao mês. Tivemos agora também o escândalo do Banco Master, que vai minar os recursos do FGC em mais de 40 bilhões, fora outros prejuízos. 12 bilhões são certos, mas 40 bilhões de rombo são certos, que não tem de onde tirar. Agora, os outros 40 bilhões, porque os ativos são ilíquidos. E, olha, esse é o sistema que muitos querem trazer para o Registro de Imóveis. É o quê? É privatizar os lucros para grandes corporações e socializar os prejuízos. E quem paga por isso? Todos nós pagamos. Isso é óbvio. Com relação à arrecadação de emolumentos e a destinação, que é a parte central aqui do que eu vou falar, um levantamento que eu fiz com os dados do CNJ e com os dados dos grandes números da Receita Federal, a gente verifica que, naquele ano de 2020, dos 18 bilhões arrecadados, e arrecadados, não são emolumentos, dos 18 bilhões arrecadados, 6 bilhões, 298 milhões, já iam como repasse diretos. No nosso caso lá, em no máximo 13 dias, lá em Goiás. Em no máximo 13 dias. Em alguns estados um pouco mais, outro menos. De despesas das serventias, foram 7 bilhões e 600 milhões. O titular, antes de pagar o imposto de renda, ficava com 4 bilhões e 107 milhões. O IRPF, isso eu não consegui um dado certo, porque nos grandes números ele mistura todas as formas de receita e imposto de renda. Mas fazendo pela alíquota que ele coloca como média lá de 21%, deu mais ou menos 884 milhões. Então, o líquido do delegatário era de 3 bilhões e 223 milhões em todo o país. Enquanto, somando repasses diretos e o IRPF, o Estado ficava diretamente com 7 bilhões. Veja, o Estado 7 bilhões, nós ficamos com 3 bilhões. Aí, no momento em que alguns agentes públicos querem simplesmente tornar o serviço estatizado, eles estão matando a galinha dos ovos de ouro deles. Porque eles não vão receber, a gente vai ficar com todos os 18 bilhões. Não vão. Primeiro que tem que ter despesa, é óbvio. Tem uns 7 bilhões e 600 milhões de despesa.
né? Só aí já perderam. E segundo, que eles não vão ter essa arrecadação. Porque nós vemos os casos de que serventias que ficam sob interinidade, que estão sob o teto, que eu acho completamente inconstitucional, da forma que está, ou são prepostos ou não são, e é delegação, por mais que seja uma delegação precária, no momento que acontece interinidade, principalmente os tabelionatos de notas, eles murcham. E é o que ia acontecer aqui. Ia voltar o que seria, por exemplo, a Bahia. Porque se a gente tivesse teto, por exemplo, a gente não ia poder contratar ninguém. A gente vê o pessoal que está sob regime de interinidade, o que acontece com eles? Limite no valor das remunerações, a gente não pode contratar a equipe que a gente quer contratar. E sem a minha equipe, a gente não é nada. Sem a nossa equipe, a gente não é nada. Os senhores sabem disso. Minha equipe está lá agora em Goiânia. E para eu poder estar aqui. Se ela não estivesse lá, eu não poderia estar aqui, eu nem poderia estar prestando o serviço que eu presto. Então, a gente não pode contratar uma boa equipe, a gente não pode investir. Então, eles estariam perdendo o quê? Toda essa remuneração. Mais de 2 vezes mais do que nós recebemos. E a responsabilidade, quem está prestando o serviço, somos nós. Eles têm uma despesa pequena de fiscalização. Então, a gente tenta demonstrar esses números e as pessoas não estão interessadas. Todo ano, quando saem os grandes números da Receita Federal, sabe o que eles fazem? Eles pegam esses 18 bilhões que estão lá, divide por 10 mil ou 15 mil que estão declarando. No caso lá é um pouquinho menor que aparece, porque alguns não se declaram nessa categoria, por diversos motivos. Às vezes por exemplo, sai 12 bilhões, a arrecadação. Aí tem 10 mil serventias, hoje no Brasil nós somos 13 mil, tem 10 mil serventias que eles fazem 12 bilhões dividido por 10 mil, eles ganham 120, eles ganham tantos bilhões por ano, ganham, sei lá, 1 bilhão e 200 milhões por ano, nesse caso, 1 bilhão e 200 milhões, 1 milhão e 200 mil reais por ano, e aí fica 100 mil reais. Então, eles ganham 100 mil reais de salário por mês. Por quê? 12 bilhões dividido por 10 mil, dá 1 milhão e 200 mil, dividido por 12, eles ganham 100 mil reais por mês de salário. E veja, isso não é salário. Para começar, você poderia dizer, é remuneração. Não, não é remuneração. Ali eu tenho que tirar toda a despesa, todos os repasses. Mas todo ano eles fazem isso. Esse ano já fizeram, ano que vem vão fazer de novo. E a gente tenta explicar para o jornalista e eles não querem saber. Não adianta falar nada. É a mesma coisa você falar que toda a despesa de um gabinete de um magistrado é salário do magistrado. É a mesma coisa. O salário de todos os colaboradores, água, luz, tudo. Aqui a gente tem uma pizza, olha, de 100 reais que a pessoa paga no balcão, repasse direto R$ 34 reais. IRPF 4,91. Despesas 42. E o titular fica com 17. Isso aí para qualquer um conseguir entender sem os números dos bilhões, E, enquanto isso, nós estamos, eu fiz uma projeção do Nacional, nós estamos em Goiás praticando 270 mil atos gratuitos por mês. 270 mil atos gratuitos. Ali nós temos tudo, regularização fundiária, registro, nascimento, óbito, casamento. Nós temos o protesto de dívidas públicas, e que a gente sabe que a gente recebe 11% só, porque aparece de tudo para a gente. Querem mandar depois de 5 anos, sem o endereço correto, e a gente está lá. A gente está lá ajudando, fazendo com que diminua a quantidade de demandas na justiça e fazendo com que o poder público recupere os seus créditos, reduzindo a futura inadimplência. Então, eu fiz uma extrapolação, com base na população de Goiás e do Brasil, e eu calculei uma média anual de 90 milhões de atos gratuitos. Só a gente pratica esses atos gratuitos, dessa forma. Aí vocês podem dizer, com tudo isso, então o sistema de vocês é mais caro. É mais caro, por exemplo, que o americano. Não é. Tem a tese de doutorado da minha esposa, Bianca Faria, que ela mostra que o registro de imóveis no Brasil ele é mais seguro, mais eficiente e mais barato. Nos Estados Unidos não tem certidão de propriedade. Você é obrigado a contratar o title search ali para saber quem é o proprietário. Aqui você fica sabendo quem é um proprietário de um imóvel em poucos minutos e todos os anos estão ali. Lá não, lá você não sabe. Você contrata uma pesquisa particular e você vai ter que ver todos os documentos que tem o nome daquela pessoa. E aí, como não tem segurança, para o banco financiar, o que ele faz? Ele exige um seguro. Aí você paga o seguro, porque não tem segurança nenhuma.
E para a indústria de seguro é uma maravilha, por isso que eles querem implantar esse sistema aqui no Brasil. É uma maravilha, vende mais seguro, mas para a população é melhor? Não é. Ó, essa parte tirada, eu copiei a extração do colega Renato. Nessa parte extraída aí, a gente vê que, olha, um imóvel de $500 mil, em Delaware, teve um custo total de $3.764 para registrar. E em Santa Catarina, $700. Aqui está 0,10, mas na realidade é 0,14, é porque foi arredondamento. Lá é 0,70%, aqui, lá em Santa Catarina, 0,14%. Tudo isso por quê? Porque o seguro custa $2.715. E não é mais eficiente, não é mais seguro e um custo muito maior. Aqui não teria havido aquela crise que houve lá tão facilmente. E aí, muitas vezes eles falam, mas o serviço de vocês é caro ainda. A gente já demonstrou que não é caro. Mas no Brasil, o custo do Brasil, os cartórios são uma parte. Não são. Vamos ver o quanto que custa, por exemplo, o registro de um imóvel de R$500 mil em São Paulo. Eu peguei a tabela de São Paulo esses dias. Eu não sei, eu coloquei aqui 3%. É 3%, Taqueda, o ITBI em São Paulo? É 3%, né? Então está aqui, ó, R$500 mil, 3%, 15 mil de ITBI, 31% do custo total. O valor do registro, 3.203,68, 6% do custo total. Corretor de imóveis, 6%, R$30 mil. Lá em Santa Catarina, de vez em quando, os corretores de imóveis estão atacando os registros de imóveis, as custas, dizendo que é muito caro. Eu falei assim, se quer reduzir o custo para o seu cliente, a maneira mais fácil é reduzir a sua taxa de corretagem, né? Com sua comissão. Aí, 62%. Então, de um custo total de R$48 mil, o registro de imóveis só é responsável por 6%. E adivinha quem dá a segurança para a transação? É o registro de imóveis. Olha, de vez em quando, quando eu falo sobre as escrituras públicas, de divórcio, de inventário, muitas pessoas falam. Semana passada mesmo alguém do tribunal falou, mas os advogados às vezes reclamam que é muito caro. Aí eu falo assim, eu não consigo enxergar. Talvez quando tenha vários imóveis, possa ficar caro, mas caro para o cliente é ficar 20 anos na justiça, porque ele vai morrer e não vai receber nada daquilo. E às vezes acontece. Às vezes eu sei que não é realidade em todos os lugares, mas às vezes acontece, ficar 5, 10 anos. E aí as pessoas até faleceram. Caro é não ter à disposição ali. Mas no final, para a sociedade, não é mais caro. Para a sociedade, não é mais caro. Mas vamos comparar, por exemplo, um divórcio consensual por escritura pública em São Paulo também, que é um estado caro, né? As pessoas vinham falando que São Paulo é caro, é caro. Sim, São Paulo tem a sua pujança econômica e tudo tem um preço relativo. Mas você pega a tabela de honorários de um divórcio consensual por escritura pública, está em R$4 mil, 3.969, 87% do custo total. E qual é o valor da escritura? R$592. É a escritura que é cara aqui? Eu não estou dizendo que o serviço do advogado não vale isso, eu acho que vale. Né? Eu acho que é extremamente importante, mas não é o nosso serviço que é o mais caro nessa situação. Muito pelo contrário, mais uma vez, 13%, enquanto no registro era 6%, aqui são 13%. E a responsabilidade, a meu ver, é muito maior do próprio tabelionato. Pessoal, obrigado pela paciência, é só isso, eu já passei 5 minutos. Obrigado. Ouvindo os dados que você trouxe, o que eu percebo é que a gente sempre se comunica muito bem para dentro, né? Nós temos números excelentes, nós temos dados excelentes, nós temos resultados excelentes, mas o que está acontecendo que, como mesmo o anterior palestrante falou, o ministro Cardoso, o que está acontecendo que a sociedade não está alcançando o mesmo que nós conseguimos enxergar com tanta clareza. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque nós temos resultados fantásticos. E uma vez eu vi uma frase que dizia assim, uma opinião sem dados é só uma opinião. Uma opinião com dados, ela traz robustez aos teus argumentos. Nós precisamos trabalhar melhor os nossos números, porque tudo que o Dr. Naurican falou aqui, nós sabemos, mas a sociedade precisa entender melhor isso. Bom, vou passar a palavra agora para o professor Heleno.
tem toda a palavra, professor, e muito obrigada pela oportunidade de podermos te ouvir hoje aqui. Boa tarde a todas, a todos. Queria saudar a Noreg Brasil pela realização desse magnífico evento tradicional, grandioso e fundamental para que o desenvolvimento dessas atividades siga exatamente nos passos aqui, né, que meu colega descreveu de forma brilhante, o doutor Naurican. E eu queria cumprimentar a todos aqui, na pessoa da doutora Moema, que é uma satisfação ser recebido por Vossa Senhoria. E acredito mesmo que o momento seja de reflexões mais maduras, mais firmes, sobre certos objetivos que temos aqui a alcançar, né? Celebro também, como disse meu querido amigo Zé Eduardo Cardoso, né, e vi aqui pelos palestrantes que passaram e vão passar ainda por este plenário, né? Saúdo aqui Maurício Zocum, aqui meu querido amigo, a importância que o serviço notarial e registral possui para o Brasil, né? Uma importância de garantia de segurança jurídica, de estabilidade e de assegurar a concretização do princípio do Estado democrático de direito. Eu gostaria até de fazer uma apresentação, talvez mais organizada, como fez o doutor Naurican, que fez uma exposição muito bem ordenada aqui sobre os problemas enfrentados pelos emolumentos, mas eu quero fazer aqui alguns comentários pontuais sobre exatamente o objeto que consiste justamente na remuneração direta, né, dos emolumentos como remuneração direta dos notários e registradores. Esse é um assunto que já deveria estar resolvido desde a Constituição de 1988. O artigo 236 determinou ali, né, que uma lei estabelecesse o regime jurídico dos emolumentos. E, consequentemente, o fez, tendo em vista justamente um serviço delegado, a perspectiva era essa, sempre foi, né, de natureza privada. Um serviço de natureza privada, mas delegado pelo poder público e, portanto, a essência do serviço prestado é de ordem pública, mas a atividade exercida de caráter privado. E, para tanto, exigiu concurso público, estabeleceu uma série de princípios que foram muito bem encampados pela legislação decorrente. E, quanto aos emolumentos, ficamos em muitas dúvidas. Dúvidas que foram sendo sanadas e resolvidas ao longo de todos esses anos, em grande medida pelo Supremo Tribunal Federal, em sucessivas ADINs, em sucessivas ADPFs, diversos casos que foram levados ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal soube dar as respostas mais claras e objetivas sobre essa matéria. Considerou, com muita tranquilidade, que os emolumentos são, sim, taxas, são tributos. E, como tais, logicamente, submetidos às limitações constitucionais ao poder de tributar, submetidos os emolumentos, na condição de taxas, ao regime jurídico dos tributos. Isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande, por quê? Porque em nenhum instante, doutora Noema, em nenhum instante, a Constituição deu aos emolumentos alguma excepcionalidade a esse regime tributário. Em nenhum instante determinou que se excluía da sua aplicação o tratamento típico das isenções, por exemplo. Ora, se a Constituição, que identifica os emolumentos como parte dessa atividade delegada, que considera o tratamento do serviço delegado sendo efetivo e prestado por uma entidade privada.
E, ao mesmo tempo, deste conceito do emolumento não exclui nenhuma regra das limitações constitucionais ao poder tributário, eu só posso entender que todos aqueles regimes estão aplicados. É por isso que eu entendo serem todas as formas de concessão de isenções ou de exclusões de remuneração dos serviços por atos do Poder Judiciário, todos inconstitucionais. E são inconstitucionais porque a Constituição esclarece no artigo 150, parágrafo 6º, que as isenções só podem ser instituídas por leis específicas do ente instituidor. Não dá exclusão, não exclui nenhum serviço, não exclui nada. Contribuição, imposto, taxa, não. O parágrafo 6º do artigo 150 é muito objetivo. E se vamos ao artigo 77 do Código Tributário Nacional, esse artigo 77, igualmente, de forma tranquila e serena, identifica as hipóteses de taxa na prestação de serviços, no controle do poder de polícia. É o único dispositivo, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, querido Zocum, que é um dos mais brilhantes administrativistas desse país, sucessor do nosso grande Celso Antônio Bandeira de Mello na Pontifícia Universidade Católica, sabe muito bem. A única disposição que trata de serviços de poder de polícia é o artigo 78 do Código Tributário Nacional. E seja como poder de polícia, seja como serviço prestado, o agente notarial ou registrador não se afasta em nenhum momento desse tratamento específico que eu mencionava em relação à prestação, à atuação, né, em face desse conceito das isenções. Por isso, a minha perspectiva é de que, de fato, o financiamento desse serviço de natureza pública que está aqui envolvido, logicamente tem uma função muito peculiar. Por quê? Porque o regime jurídico brasileiro, e outros países não são assim, e aí é uma questão de estrutura do regime jurídico, mas todo regime de direito privado parte de um pressuposto de certificação, de certeza, de segurança jurídica, que é aquele dos agentes registradores e notariais. E se é assim, então nós podemos dizer que a remuneração equivalente desse serviço deve ser exatamente definida por lei, o regime deve ser definido por lei. Claro, as autoridades do Poder Judiciário, corregedorias e etc., têm o seu papel importante, que se diga, porém, as gratuidades não podem ser atribuídas de forma livre e espontânea, como parece ter sido o mote ao longo desses mais de 35 anos da Constituição de 88. E eu gosto muito de uma lei, que é a Lei 14.756, 2023, cujo artigo 9º destaca de forma indelével, ao meu ver, os princípios que deveriam ser guias seguros da remuneração direta dos emolumentos. Aplicável apenas ao Distrito Federal e aos territórios, essa lei federal destaca que os emolumentos deveriam ser cobrados de forma livre e somente por lei atribuídas as gratuidades a esse serviço. Esse artigo 9º é de uma clarividência ímpar, não é? Salvo engano, eu até estava há pouco, olha, só para não deixar dúvidas sobre a sua redação, não é? Diz assim: os notários e registradores têm direito ao recebimento integral do valor dos emolumentos pelos atos praticados, vedada a imposição de isenções de emolumentos integrais ou parciais, salvo disposição legal. Claro, porque só por lei
isenções podem ser aplicadas, totais ou parciais. Reduções da base de cálculo, limitações, só por leis podem ser feitas. Mesmo que essa seja uma lei que não tenha aplicação geral a todos, seja uma lei que, logicamente, foi construída dentro de uma série de limitações, etc., mas é um sinalizador. E eu gosto da sinalização que essa lei traz. Eu gosto dessa sinalização, independentemente, sabemos bem, que toda a legislação, a Lei 10.169, no que corresponde à identificação também dos emolumentos, já trazia de um modo muito claro que esse valor fixado deve ser correspondente ao efetivo custo e adequado e suficiente remuneração dos serviços prestados. Eu só posso imaginar que a redução por gratuidade ou políticas públicas só possa ser feita por lei expressa e específica, não uma lei qualquer, uma lei específica sobre os emolumentos. É nesse sentido que, e nós não precisamos de muita coisa para afirmar esse direito, para afirmar a consagração desses limites. Por quê? Porque nós podemos falar, sim, de gratuidade, mas de uma gratuidade responsável. Uma gratuidade responsável significa, por exemplo, dizer que nas transferências de imóveis abaixo de um certo valor, tendo em vista os princípios sobre dignidade da pessoa humana, sobre assegurar a todos o direito de acesso a imóveis, que esses imóveis de baixa renda sejam feitos com gratuidade, porque nós estamos exatamente diante de uma pessoa comprovadamente pobre, não é? Ora, se a Constituição afasta a cobrança de emolumentos sobre a emissão de registro civil, certidão de óbito, lógico, não se poderia esperar de algo diverso dos atos de pessoas reconhecidamente pobres no exercício da sua vida. Então, é nesse sentido que também, por uma equivalência constitucional, seja por uma questão de mínimo existencial, e aqui nós estamos falando de um tema de direito fundamental, de mínimo existencial previsto na Constituição, nós podemos também perfeitamente aplicar isso aos emolumentos. E podemos aplicar também a políticas públicas. Também a políticas públicas. Se esse for o sentido em relação a diversas situações, vamos imaginar a veículos utilizados por motoristas de táxi, cujo valor do veículo seja abaixo de um certo montante. Essas questões todas podem ser objeto de políticas públicas e nada impede que a lei estabeleça a gratuidade desse serviço. O que nós não podemos aceitar é que sejam corregedorias, é que sejam atos infralegais a atribuírem essa imposição de igualdade, de isenção ou de redução, porque seriam todos inconstitucionais, dado que as taxas estão submetidas às limitações constitucionais ao poder de tributar. Com a reforma tributária que nós estamos em curso, evidentemente, incide o imposto sobre a renda em relação a todos esses emolumentos, incidem uma série de tributos que nós bem sabemos que têm aplicação, mas nós temos também aqui uma preocupação doravante. A partir da reforma tributária, a emenda constitucional 132 ou a lei complementar 214 de 2024 não afastaram ou não atribuíram aos serviços notariais ou registrais nenhuma vantagem, nenhum regime especial. Por conseguinte, o tratamento atribuído pela reforma tributária foi aquele de assegurar uma aplicação de um IVA, num valor integral. Isso reforça tanto mais a preocupação sobre esse conceito de atividade privada que nós estamos falando, de taxa e de um caráter remuneratório, onde toda a remuneração seja ela atribuída diretamente a esses cartórios. Para que nós tenhamos uma concorrência equilibrada, no sentido bom, das jurisdições dos cartórios, para que os serviços públicos ali prestados
sejam serviços de qualidade, para que os sistemas de segurança atribuídos, obviamente, sejam mantidos da melhor e mais segura forma possível. De toda sorte, o que nós esperamos, portanto, é que, logicamente, diante desse novo modelo da reforma tributária, de uma tributação ampla, não é? Nós tenhamos aí um novo sistema, novos parâmetros para evidenciar que, apesar de nós termos uma tributação, creio eu, uma tributação elevada, porque hoje os notários e registradores não pagam, e aqui nós temos uma incidência relevante, que é o ICMS, pagam o ISS, alíquotas entre 2% e 5%, dependendo do município, e a partir de 2027, nós teremos a incidência da CBS a uma alíquota próxima a 8,5%, e depois nós teremos o IBS, que entrará em vigor já com alíquotas testes a partir de 28%, mas efetivamente a partir de 29% com 10%, 30% com 20%, 31% com 30%, 32% 40%, e depois essa alíquota passará a ser de 100%. Então vejam que, a partir desse momento, nós teremos uma alíquota de 26% incidindo sobre todos esses serviços. Não é pouco, sabemos, é uma carga tributária nova, isso será efetivamente incluído no preço e será repassado aos consumidores, não é? Porém, é importante que se diga que aqui a reforma tributária não quer penalizar essa atividade, porque se aplica a todos. E todas as pessoas jurídicas que usufruírem desses serviços terão direito de crédito de 100% do valor pago a título de tributo como crédito dessa atividade, excetuadas as pessoas físicas, não é? Ou aqueles atos considerados finais. Esses atos considerados de consumo, eles estão excluídos do dever, né, ou do direito de percepção dos créditos. Teremos aí, sem dúvida, uma série de questionamentos doravante, né, para saber como esses serviços serão considerados na pessoa jurídica e darão crédito, não é, se todos os imóveis adquiridos darão esse crédito ou não, mas o que importa é que nós teremos, sim, o direito de crédito assegurado por essa legislação para todas aquelas pessoas jurídicas que estejam contribuintes do IBS e da CBS. E, nesse sentido, eu queria só destacar que esse papel remuneratório dos emolumentos tem que ser, sim, uma forma de assegurar o cumprimento e a efetividade do artigo 236 da Constituição e a continuidade, né, eficiente da prestação de serviço. O serviço público de telefonia, por exemplo, e é um serviço público concedido pelo Estado lá atrás, hoje praticamente não existem concessões, todos os serviços de telecomunicações de antanho hoje estão praticamente postos na forma de autorizações, né? Mas vejam, a definição de preços, que são preços que têm controle de agência, mas são preços praticados de forma livre, não é? E suficientes para remunerar essas empresas prestadoras do serviço. Assim, portanto, tem que ser, ao meu ver, não é, a atribuição dos valores da remuneração a título de emolumentos para os cartórios, registradores e notários. Muito obrigado a todos. Bom, eu vou pegar um gancho aqui do que os meus colegas falaram, do painel, para trazer algumas coisinhas que eu acho que são mais o nosso dia a dia, mais práticas. E eu vou começar com o artigo 8º da 10.169, que fala assim: os Estados do Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º dessa lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores das pessoas naturais pelos atos gratuitos, por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. E o parágrafo único diz: o disposto no caput não pode gerar ônus para o poder público. A primeira reflexão que eu coloco aqui, concordando e corroborando com o que
o professor Heleno falou, se os emolumentos eles são tributos da espécie taxa, toda a isenção, toda a gratuidade, ela tem que também estar submetida à lei. E o que a gente vê, à torta e à direita, em todo o Brasil, não é isso. A gente vê muitas decisões determinando gratuidades inexistentes, algumas normativas que não são lei específica, e dessa forma nós vamos levando. Afora isso, o meu questionamento nesse artigo é o seguinte. Primeiro, ele fala que aos registradores de pessoas naturais será garantida a compensação. Mas e as outras especialidades? E o registro de imóveis, e o notas, e o TDPJ, e o protesto? Todos esses cartórios, todas essas especialidades, lidam com gratuidades, com realização de políticas públicas diariamente. E o que está acontecendo? Nós estamos fazendo as políticas públicas sem a compensação. E aqui eu não estou falando do papel social dos cartórios, do notário e registrador, porque nós exercemos isso e temos que cada vez mais nos conscientizarmos do papel social que nós temos. Entretanto, exercer um papel social não significa não receber por ele. Porque a nossa atividade, ela é uma atividade, como foi falado aqui muito, sui generis, híbrida. A gente presta um serviço público, mas a gente faz em caráter privado. Portanto, a gente precisa ser remunerado. E isso, muitas e muitas vezes, não está acontecendo. A reflexão que fica é, se eu pegar um outro serviço público qualquer, vou pegar, por exemplo, um defensor, que tem um enorme papel social na sociedade. Se eu chegar para ele e falar assim, doutor, esse mês você vai trabalhar, mas você não vai receber. Isso é possível? Não é. Então, isso precisa ser pensado. Esse artigo, primeiro que ele garante a compensação para os registradores de pessoas naturais. A gente sabe que hoje existem uma série de outras normativas e até uma construção doutrinária jurisprudencial que garante o ressarcimento às outras especialidades também, na teoria. Na prática, a gente está realizando diversos atos gratuitos por ordem judicial, por determinação judicial, sem lei que ampare, sem o regime tributário sendo observado. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, que eu acho que a nossa categoria precisa pensar e enfrentar de uma melhor forma. A outra questão é, quem ressarce, quem compensa quando nós realizamos algum ato gratuito? Quem alimenta esse fundo? Somos nós mesmos. Então, os atos gratuitos que nós somos ressarcidos e compensados, eles têm como receita nós mesmos. Então, se a gente pega, é como se fosse um círculo, onde você coloca dinheiro no fundo para pagar o que você mesmo fez gratuitamente para entregar uma política pública para a sociedade. Então, o parágrafo único desse artigo, quando ele diz que o disposto nesse artigo da compensação não pode gerar ônus ao poder público, me parece que eu dou muito mal ao legislador. Porque a gente tem situações em estados, eu vou dar um exemplo, regularização fundiária rural no estado do Pará. A gente tem muitas situações que se enquadram realmente nas gratuidades e que não há ressarcimento. A gente teve uma tratativa com o órgão fundiário estadual para que o valor do VTN, porque eu não sei se é de conhecimento de todos, mas quando existe alguma regularização fundiária, onde há uma doação do Estado, do Estado que eu digo, pode ser União, pode ser o próprio município, para a parte, em muitas das regularizações, a parte paga um VTN para o Estado. Desse VTN, surgiu a ideia de se ter uma porcentagem do VTN que seria para ressarcir os atos gratuitos de regularização fundiária. E eu esbarro no parágrafo único do artigo 8º, que diz que a compensação não pode gerar ônus para o poder público. Mas a minha pergunta é, a gente não está prestando uma política pública?
A gente não deveria ser compensado pelo poder público nesses casos? Porque como a gente pode falar em compensação se somos nós mesmos que estamos alimentando aquele fundo? Eu tenho esse pensamento muito forte comigo. A outra questão que eu queria falar é sobre a diferença de tabelas. A gente está falando de emolumento e a gente escuta muito isso. Ah, mas lá no estado tal, o reconhecimento de firma é tanto, no outro é tanto, no outro é tanto, a procuração é tanto. Isso é um tema que muitas vezes a gente também não enfrenta. Foi falado aqui também pelo ministro Cardoso que a gente se assemelha em muitos pontos com as concessões. Eu pergunto para vocês, a água do Pará, a energia do Pará é a mesma da energia de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais? Não é. A energia do Pará é uma das mais caras do Brasil e o Pará tem um dos menores IDHs do Brasil. Eu brinco que quando a gente faz algum frete lá para o Pará, para pegar as promoções, o cartório onde eu sou titular é no interior e lá não se produz muita coisa. Tudo eu tenho que pegar do Sudeste. Papel de segurança, várias coisas. E sempre que tem uma promoção, Black Friday, ai que maravilha, vamos pegar um trem mais barato e tal, sempre tem um asterisco lá que diz assim, frete grátis, menos para o norte. E assim, só essa semana tinha foi um papel para ficha, né, de matrícula. Eu paguei só de frete R$ 1.800 para esse papel chegar no interior do Pará. Então, o custo de cada estado é muito diferente. Então, quando a gente se pergunta isso, a gente também deve refletir sobre coisas que têm uma similaridade conosco, como, por exemplo, por que a energia, então, é tão diferente em todos os estados? E outras questões, né? Não só isso. Citei o exemplo aqui da energia. Ainda para falar sobre a questão de emolumentos e equilíbrio, tem uma questão que eu acho que a gente precisa enfrentar, que a gente está tendo várias situações em vários estados sobre a realização de atos pretéritos. Quando você tem um ato pretérito, que houve um erro do delegatário, do notário ou do registrador, esse erro foi cometido pela Maria, que era a delegatária daquele cartório. Passados 10 anos, aquele concurso, a Maria morreu, foi para concurso, hoje está lá a Joana, que é a delegatária do concurso. Chega uma parte lá e fala assim, ó, tem um erro aqui no meu registro, eu preciso que faça. Faça e faça de graça. A responsabilidade é sua. Aonde estão os elementos da responsabilidade para a gente estar respondendo por atos que muitas vezes a gente não tinha nem nascido? Quais são os elementos da responsabilidade? Eu não sou uma civilista, mas sei que os requisitos da responsabilidade são conduta, tem que ter conduta, nexo e dano. Aonde está a conduta se eu nem estava na serventia? E aí eu falo, a gente começa a praticar diversos atos gratuitos, sem compensação, sem remuneração, por atos que eu não tenho nada a ver. Não tem sequer a conduta em cima daquele ato. E digo mais, houve uma falha na fiscalização, porque nós, notários e registradores, recolhemos os emolumentos, que são classificados taxa, tributo da espécie taxa, e a taxa ela existe em razão de um poder de polícia. Quem exerce o poder de polícia sobre nós? O Poder Judiciário, onde nós, todos os meses, enviamos ao Poder Judiciário a taxa de fiscalização, para que sejamos fiscalizados. Então houve uma falha na fiscalização pretérita, houve um ato pretérito realizado por quem não era eu, e mesmo assim hoje eu vou ter que pagar algo sem lei que determine isso, e que me determine que eu faça algo gratuito, sem compensação, que eu não pratiquei. Não tem nem a conduta e nem o nexo. Então, essas são questões ligadas ao tema que a gente está falando aqui hoje, que elas merecem uma reflexão mais profunda, porque o que eu percebo é que nós estamos levando isso. Levando. E a gente tem argumentos muito fortes e muito contundentes
todos fundamentados na questão tributária. Se o emolumento é tributo da espécie taxa, isso precisa ser levado em conta para o tratamento da taxa. Por fim, dentro da questão dos emolumentos, e falando aqui um pouquinho com o tema que nos compete, nós temos diversos repasses hoje em dia que nós realizamos quando nós cobramos os emolumentos. Esses repasses, fora o Poder Judiciário, que faz jus, porque realiza sobre nós uma supervisão, uma orientação, e, portanto, tem completa lógica de existir, porque se é taxa, ele exerce sobre nós esse poder de supervisão, esse poder de polícia. Mas a minha pergunta que fica, e Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Santa Casa da Misericórdia, e aí vão se engatando nos emolumentos diversos penduricalhos, e o valor final do emolumento que o usuário, que o cidadão paga, fica caro para a gente estar entrando numa seara que não nos diz respeito. São órgãos com orçamento próprio, que não exercem sobre a atividade notarial e registral nenhum poder de fiscalização, não tem nada conosco, tem orçamento próprio, mas recebem emolumentos advindos dos cartórios pagos pela sociedade. Eu sei que o STF já decidiu que esses repasses são cabíveis para a questão do sistema de justiça, mas a gente precisa pensar nisso, porque isso se desvirtuou muito. A gente não está mais fazendo repasses para o sistema de justiça. A gente está verdadeiramente bancando órgãos que não têm nenhuma relação conosco, de relação de fiscalização e supervisão, como o judiciário tem e é devido esses emolumentos. Isso, ao final, quem paga é o cidadão. Isso é mais uma informação que a população precisa compreender. O que compõe os emolumentos, o que ela está pagando no balcão do cartório. Ao fim, eu queria dizer que nós temos todos os elementos, como eu falei para combatermos narrativas sobre a nossa atividade. Nós somos eficientes, nós entregamos bastante, mas temos muito o que melhorar, como todos os setores. Mas a gente precisa trabalhar melhor a comunicação com o público externo. Por que a população ainda não compreende, às vezes, a nossa atividade? E eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa sobre isso para que a gente possa avançar. Muito obrigada. Muito obrigado, Moema, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, professor Heleno, doutor Naurican. E eu convido para que recebam o presente da organização do nosso congresso. Isso, e vamos fazer a foto oficial desse painel. Enquanto eles tiram a foto aí, eu aproveito para dar um recadinho. Não deu tempo de fazer o sorteio do iPhone. Tem muita gente perguntando ali. O sorteio do iPhone da Copnor, ele será feito amanhã, no intervalo entre as palestras. Vocês precisam estar com canhotinho. Então, só ganha quem estiver aqui e com o canhotinho na mão. Fica a dica.